Você sabia que no século XIX, uma briga de Twitter por causa de política matou um dos maiores escritores brasileiros? Pois então vem comigo, que eu vou te contar as coisas que não te contam na escola. Oi, eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e este é o Literalizando, o canal de literatura com os vídeos mais aprofundados do YouTube Brasil. Essa história que eu vou te contar envolve, na verdade, não um, mas dois grandes escritores brasileiros, o romancista Raul Pompeia e o poeta Olavo Bilac. Raul Pompeia, se você não sabe, não está lembrado quem é o autor de O Ateneu, de 1888, o primeiro livro da literatura brasileira sobre bullying escolar. E Olavo Bilac é um dos mais populares poetas que o Brasil teve em todos os tempos e o mais importante nome do parnasianismo do Brasil. Pois então, esses dois tretaram feio e essa treta rendeu tanto que acabou provocando a morte do Raul Pompeia. O caso foi o seguinte: tanto Olavo Bilac como Raul Pompeia eram republicanos e os dois apoiaram a proclamação da República pelo Marechal Deodoro em 1889. O que aconteceu depois da proclamação? Deodoro não aguentou ter que governar o país, não aguentou ser presidente e pediu para sair. Ele renunciou sem completar nem um ano no cargo. O que é que dizia a Constituição Republicana? Que se o presidente eleito deixasse o cargo antes de terminar o segundo ano de mandato, era para ter novas eleições. E quem era o vice Deodoro? Floriano Peixoto, que não recebeu o apelido de Marechal de Ferro porque ele era uma pessoa mais boazinha do mundo. Então, adivinha o que aconteceu quando Deodoro saiu? Floriano assumiu o governo e disse que não ia ter eleição coisa nenhuma. Eu vou ser presidente e vou cumprir o mandato completo. O mandato de Deodoro deveria ser até 15 de novembro de 1894, e foi exatamente esse o dia em que o mandato de Floriano terminou. Ele realmente entregou o cargo a Prudente de Moraes, o primeiro presidente eleito do Brasil. Quando aconteceu essa recusa do Floriano de convocar as eleições, uma parte dos republicanos, inclusive das Forças Armadas, achou que aquilo era um golpe terrível e, por causa disso, houve a primeira revolta da Armada, que foi uma tentativa de membros da Marinha de depor Floriano para conseguir as eleições que estavam lá na Constituição. Essa revolta não teve sucesso e Floriano foi impiedoso com os prisioneiros de guerra. E é aqui que a gente volta para o Pompeia e para o Bilac. Isso porque o Pompeia era florianista roxo. Ele defendia o Floriano ficar no cargo, independente do que dizia a Constituição, e ele vai, ao longo do período do governo Floriano, defendê-lo em muitas vezes. E não foi diferente nesse caso. Ele escreveu um artigo de opinião defendendo o Floriano, dizendo que era assim para agir com violência contra os revoltosos, e essa posição gerou muita indignação entre os republicanos que se opunham ao Marechal de Ferro. E um deles era justamente o Olavo Bilac, que respondeu o artigo do Pompeia com um baita de um textão. Isso tudo, gente, nos jornais da época, que adoravam publicar polêmica para ganhar engajamento. Qualquer semelhança com o Twitter não é uma mera coincidência. Então o Bilac publicou o artigo dele, que era basicamente o react do texto do Pompeia, só que o Bilac apelou. Ele jogou baixo. Ele disse que o Pompeia só podia estar escrevendo aquilo porque ele devia ser vítima de amolecimento cerebral, porque, segundo ele, o Pompeia seria um dedicado adepto das práticas de prazer solitário. Ou seja, ele chamou o Pompeia de burro, né? E não só disse que ele era um cara que ficava tempo demais no banheiro, numa época que masturbação era um tabu imenso, mas mais grave ainda. Do jeito que estava escrito, o texto dava a entender que o Pompeia não teria coragem ou vontade de ter relações com mulheres, colocava em xeque a virilidade do Raul Pompeia. Quando o Pompeia leu esse texto, ele que tinha um temperamento difícil pra caramba, todo mundo dizia que ele era um cara super mal-humorado, que pegava, arrumava confusão por onde passava. Bom, o homem pegou respondeu com um artigo /thread e pegou mais pesado do que o Bilac tinha pegado ainda. Porque ele vai dizer que a fala do Bilac era típica de um homem incapaz de agir com respeito aos outros, porque ele era marcado pelo estigma do incesto. O Pompeia estava pegando uma fala do Bilac, que dizia que não precisava de filhos, porque ele já tinha os sobrinhos, filhos da irmã dele, Cora, e estava transformando nisso que você já entendeu. Um foi e disse que o outro é burro porque o cérebro derreteu de tanto que ele demora no banheiro. E o outro foi lá e respondeu que o um era
amante da própria irmã e pai dos sobrinhos. E se você está curtindo conhecer esse barraco do submundo da história da literatura, ajuda aqui o canal a crescer, compartilha, se inscreve se você ainda não foi inscrito e considere ser um apoiador. Você pode deixar uma gorjeta usando o botão Valeu Demais, fazer um Pix para o endereço que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo, ou usar os nossos links da Amazon para as suas próximas compras. Você não gasta nada mais por isso e o canal ainda recebe uma comissão. Tudo isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo e eu agradeço demais. Então, voltando. O Rio de Janeiro estava todo acompanhando esse barraco de Big Brother nos jornais e adivinha? O mundo é um ovo e o Rio de Janeiro é uma ervilha, porque dias depois de sair o texto do Pompeia, a réplica dele é o texto do Bilac, adivinha quem é que se avista na rua? Pois é. E como não tem Boninho aqui, o barraco virou, foi troca de tabefe no meio da rua. O Pompeia e o Bilac foram às vias de fato, trocaram sopapos e a coisa só não escalonou na hora porque a turma do Deixa Disso entrou em ação. Não escalonou na hora, porque o Pompeia estava tão revoltado que ele desafiou o Bilac para um duelo. E o Bilac aceitou. Então eles escolheram o local, as armas que seriam espadas, os padrinhos que seriam as testemunhas. E aí tem duas narrativas um pouco divergentes do que aconteceu. Uma delas diz que eles chegaram a se encontrar, mas, de novo, a turma do Deixa Disso e a polícia, porque o duelo era ilegal no Brasil, foram lá e impediram o duelo que teria sido remarcado. A outra versão não fala desse encontro, mas de que, como demoraram alguns dias, os ânimos se acalmaram e, de todo jeito, no dia do encontro, seja o primeiro, seja o segundo, o dia em que terminaria acontecendo realmente a luta, os padrinhos incentivaram os dois a deixar aquela querela de lado, era parte do rito dos duelos, e incentivaram, olha, serem um acordo de paz, apertem as mãos. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui eu preciso destacar uma coisa importante para a gente entender esse desfecho. Tanto Raul Pompeia quanto Olavo Bilac, eles eram positivistas. Isso significa que eram dois homens que valorizavam muito a razão, o controle sobre as próprias emoções, e se meter em um duelo não é coisa de gente lá muito racional, nem com muito autocontrole. Mas calma, que esse é só o capítulo número 1 dessa história, porque essa briga, sim, vai ser a responsável por uma morte. Só que a morte só aconteceu 3 anos depois dessa treta e estando ligado a ela. E se até aqui deu pra gente brincar um pouco com a situação, pelo absurdo todo do negócio, agora tudo vai ficar muito mais sério. Parte número 2 dessa história começou quando o Floriano Peixoto faleceu, em 29 de junho de 1895. No velório dele, Pompeia fez um discurso exaltando a figura política do Floriano e atacando os opositores ao ex-presidente. E muita gente que estava no velório interpretou que o ataque também se dirigia ao presidente Prudente de Moraes, que estava lá. O próprio Prudente de Moraes entendeu que era isso porque ele mandou demitir Pompeia do cargo de diretor da Biblioteca Nacional que ele tinha por nomeação do Floriano Peixoto. Quando isso aconteceu, quando veio a demissão, Pompeia tentou se defender das acusações e publicou um artigo em que ele negou que no discurso que ele proferiu ele tivesse qualquer intenção de ofender as autoridades. Ele até apresentou uma reconstrução do discurso para comprovar que seriam completamente falsas as alegações de que ele havia ofendido qualquer autoridade da República, ou seja, que ele não queria ofender o Prudente de Moraes. Esse texto foi publicado em um jornal em 3 de outubro. Menos de 2 semanas depois, em 16 de outubro, o Jornal do Comércio de São Paulo publicou um artigo tenebroso. E esse artigo é que foi o responsável direto pelo declínio mental do Raul Pompeia. Esse texto foi assinado por um jornalista chamado Luiz Murat, que 2 anos depois dos eventos que eu vou relatar, foi um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras. O artigo se chamava Um Louco no Cemitério. E ele não só defendia a demissão do Raul Pompeia, como resgatava toda aquela história da polêmica com Bilac e o duelo que não aconteceu. Acusava o Raul Pompeia de ser um covarde, dizendo que tinha sido ele que havia desistido por covardia, mas não parava por aí. E aqui vinha a parte mais pesada dessa história. O Luiz Murat afirmava categoricamente que Raul Pompeia teria confidenciado a um amigo pessoal que ele havia consultado um médico e que esse médico teria diagnosticado que Pompeia sofreria de uma manifesta e irremediável deformidade sexual. O artigo trazia o nome do amigo do Pompeia e o nome do médico que teria feito supostamente esse diagnóstico.
E essa deformidade, deixa eu explicar isso bem direitinho, era a classificação extremamente preconceituosa que se fazia na época de homossexualidade, que naquele tempo era considerada patologia mental. E nunca é demais lembrar que já faz meio século que psiquiatras dizem que não há base científica nenhuma para esse tipo de discurso. Desde 1973, os cientistas já se posicionaram sobre esse assunto. O problema é que o Pompeia não estava em 1973, mas em 1895. O ano em que correu o mundo a notícia da condenação do escritor inglês Oscar Wilde, o autor do Retrato de Dorian Gray, a 2 anos de prisão com trabalhos forçados, porque até 1967 era contra a lei ser gay na Inglaterra. 1895 também foi o ano em que um romance naturalista teve como tema principal a homossexualidade. Esse romance é Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, e a publicação dele foi cercada de escândalo e polêmica. Nesse contexto todo, se fosse verdade que Pompeia era gay, isso seria uma coisa que ele iria tentar esconder de todo mundo, absolutamente todo mundo, porque era o mesmo que ser considerado doente mental. E se não fosse verdade, era uma situação mais grave ainda. Nos 2 casos, era uma provocação muito séria para, de novo, levar o Pompeia a pensar em soluções drásticas, como matar ou morrer. Então, o que aconteceu quando o artigo saiu nos jornais? Como o texto saiu em São Paulo e Pompeia morava no Rio, demorou um pouquinho para ele tomar conhecimento da publicação. Mas, quando ele soube, ele quis o direito de resposta, como tinha acontecido antes no caso do Bilac. Só que o Jornal do Comércio, que tinha publicado o texto do Murat, não aceitou publicar a defesa do Pompeia. Os outros jornais de São Paulo, que ele foi contactando, também não aceitaram. E depois os jornais do Rio também se negaram a publicar a resposta dele. Raul Pompeia foi impedido de se defender publicamente. Isso deixou ele abaladíssimo, desesperado. E o que era o mais temido nessa situação aconteceu, que foi ele virar alvo de piada, de comentários, de pequenos ataques agressivos, inclusive no círculo de amigos e de conhecidos. Virou um caso de homofobia e bullying pesado. E isso mata, gente. A homofobia e o bullying, atiçados pelo texto do Luiz Morat, provocaram a morte de Raul Pompeia. Ele entrou em depressão e na noite de Natal daquele ano, ele tirou a própria vida. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, mas vou deixar claro que Pompeia responsabilizou o silêncio imposto pelos jornais pelo seu estado de espírito, porque ele deixou uma mensagem para ser encaminhada para os jornais. Declaro que sou um homem de honra. O que eu acho mais importante destacar não são os detalhes do que aconteceu com Pompeia, mas o que aconteceu com o Murat. De imediato, aparentemente nada, porque, como eu já tinha falado, 2 anos depois ele estava lá fundando a Academia Brasileira de Letras, ele era o patrono da cadeira número 1. Mas essa história parece ter perseguido ele de alguma maneira por toda a vida. Isso porque dizem que no fim da vida ele tinha muitos delírios em que ele pedia perdão, principalmente com Floriano Peixoto. Se o Murat era perseguido pela imagem de Floriano, a quem ele atacou muito por jornais ao longo do governo, mas que não morreu por causa de um texto que ele escreveu, a gente só pode deduzir que o arrependimento e a culpa pela morte do Pompeia devem tê-lo assombrado para sempre. E que fique para a gente 2 lições. Primeiro, que não se mistura discussão política com ataque pessoal. Segundo, que a gente nunca sabe quanto uma declaração negativa nossa pode afetar outra pessoa. E por isso, se você não puder ser gentil por algum motivo, pelo menos não faça com que as coisas possam piorar na vida de outra pessoa. A homossexualidade foi um tema importante na obra-prima do Raul Pompeia, o Ateneu, e por isso vou te recomendar os 2 vídeos aqui do canal a respeito desse livro. Começa por esse daqui, que é o primeiro. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.